Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Mais um encontro à distância e hoje, na nossa devocional, leremos alguns versículos do capítulo de número 8 do Evangelho narrado por Mateus. Mateus, capítulo de número 8, leremos os versículos de número 1 e 2, 5 e 6, 14 e 16. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Nossa intenção, a partir do texto bíblico, é refletir sobre a justiça. Mas não um mero conceito de justiça, nem um raso entendimento sobre uma ideia discursiva sobre justiça. Na verdade, a justiça do reino de Deus, colocada na prática, é o que salta aos olhos quando lemos o capítulo de número 8 do Evangelho narrado por Mateus. É bom lembrar que do capítulo 5 até o 7 deste mesmo Evangelho, nós temos ali no chamado Sermão do Monte aquilo que é considerado como um resumo da pregação de Jesus, um resumo do seu ensino sobre os valores do reino de Deus, uma exposição da justiça deste reino. E aí, quando passamos à leitura do capítulo 8, imediatamente nós percebemos esta pregação, este ensino e esta justiça sendo colocadas em prática. Nós percebemos Jesus agora colocando em prática tudo aquilo que ele havia pregado e que está descrito ali nos capítulos 5, 6 e 7. E essa prática da justiça, essa justiça encarnada na prática a partir de Jesus, acontece nos encontros que o Senhor tem com algumas pessoas necessitadas. E é por isso que nós lemos apenas alguns versículos, porque estes versículos estão destacando o primeiro encontro, o primeiro momento em que Jesus recebe essas pessoas, ouve alguma coisa e diz alguma coisa, fazendo logo em seguida alguma coisa por elas, para o seu benefício, para a sua libertação. E é isso que nós vamos ver aqui nestes encontros. Porque o primeiro deles acontece com o leproso. O leproso, aqui, não só aqui, melhor dizendo, mas no contexto bíblico, ele simboliza diretamente uma pessoa que estava marginalizada. Por conta, obviamente, da multiplicação daquela doença pelo contato, a lepra ou qualquer outra doença de pele que era identificada como lepra, eram doenças extremamente contagiosas. Então, quem era diagnosticado com uma doença assim, logo era afastado da sua família e da sociedade como um todo. Já estudamos em alguns momentos sobre aquela espécie de colônia que os leprosos acabavam formando fora das cidades, completamente marginalizados. E aí, o que nós temos aqui, então, é a descrição de uma pessoa que estava, além de afastada do convívio familiar e do convívio social, que também sentia-se desprezada, que sentia-se desvalorizada, fazia parte daqueles não contados, daqueles que não fazem falta, daqueles que são prescindíveis, ou seja, não fazem falta para ninguém. Talvez, quando muito, algum familiar, esposa, esposo, filhos, mãe, pai, pudesse sentir a ausência de um leproso. Mas, de modo geral, as pessoas estavam acostumadas a esquecer
esses doentes e principalmente afastá-los para que eles não os contaminassem, para que os doentes não contaminassem os sadios, os sãos. No segundo encontro, nós temos Jesus conversando aqui, não diretamente com o escravo paralítico, mas com o senhor daquele escravo paralítico, com o centurião, que era no governo militar romano responsável por uma tropa de 100 homens. E é esse comandante que vem falar com Jesus. E o diálogo ali é bem interessante, né, a respeito desta pessoa que está enferma, que está paralisada. O paralítico aqui, ele representa não só a própria doença em si, mas é digno de nota o fato de que aquele homem era um escravo paralítico. Uma pessoa que, pela sua condição social, já não tinha voz, já não tinha vez, já não tinha a liberdade de ir onde gostaria de ir e de fazer as coisas que gostaria de fazer. E não bastasse a sua condição de escravo, ele ainda tinha uma limitação física, tinha essa limitação social, tinha essa limitação de convívio pelas suas obrigações como escravo e agora estava acometido também de uma paralisia física, impedido de andar, impedido de caminhar com as próprias pernas. Este fato de ser um escravo paralítico simboliza bem a condição daquele que não pode fazer nada por si mesmo, que está completamente impedido de fazer qualquer coisa e não tinha recursos próprios para reverter essa situação. O terceiro encontro do texto acontece com uma mulher febril. Na sequência, né, Jesus vai até a casa de Simão Pedro e a sua sogra estava acometida de uma enfermidade que os evangelhos não descrevem exatamente o que seria. Mas o fato é que há a descrição de que ela estava com uma febre muito alta. E uma pessoa nessas condições está prostrada. Uma pessoa nessas condições está enfraquecida. Uma pessoa nessas condições está completamente exposta. Está numa condição deplorável, né, que acaba gerando consternação das outras pessoas, né? Outras pessoas acabam ficando com pena de ver alguém prostrado desse jeito, né, com uma enfermidade como aquela. E é exatamente isso que acontece nesse encontro, porque as pessoas que estão ali na casa de Pedro intercedem por essa mulher junto a Jesus e dizem: Senhor, olha só a situação de saúde dessa mulher, né? A febre aqui então representa essa condição de prostração, de enfraquecimento. E olha só mais uma vez o detalhe que faz a diferença na leitura do texto. É uma mulher febril. Pela sua condição social, ela já era considerada como mais fraca, como frágil. Na sua situação social, já não se esperava dessa mulher força, vigor, a não ser para servir, a não ser para tratar das necessidades de outras pessoas, especialmente de homens. E aqui essa mulher está doente, impossibilitada de servir, completamente prostrada, completamente enfraquecida. Por último, o quarto encontro acontece com pessoas endemoniadas, pessoas possessas de espíritos malignos. E por todos os evangelhos, melhor dizendo, em todos os evangelhos, nós temos a descrição de pessoas nessa condição como estando alienadas. A ação diabólica aliena a pessoa de si mesma, aliena a pessoa do seu relacionamento familiar, aliena a pessoa da sua identidade, da sua voz no conjunto social. E é isso que está acontecendo aqui. Quando aquelas pessoas são trazidas a Jesus, são pessoas que já não tinham mais identidade própria. São pessoas que já não desfrutavam mais da dignidade de seres humanos, porque a ação diabólica desfigura
o ser humano. A ação diabólica tira do ser humano este valor que lhe é dado pelo próprio Deus. E esta é a ação diabólica que se caracteriza em todo o esforço que esses demônios fazem para desfigurar aquele que é filho de Deus, para desfigurar aquele que é criação de Deus, aquele que é humano. E no encontro com esses endemoniados, Jesus retira os maus espíritos, expulsa os maus espíritos e assim então devolve identidade e dignidade àquelas pessoas. Pois bem, no contexto dos evangelhos, nós entendemos o que está acontecendo aqui e como Jesus está praticando aquilo que ele havia acabado de ensinar nos capítulos 5, 6 e 7 do evangelho narrado por Mateus. Como ele pratica esta justiça do reino. Agora, cabe-nos uma pergunta. Nós que somos discípulos de Jesus, porque a igreja, né, nós que somos igreja, se de fato queremos seguir Jesus, nós precisamos então trabalhar para que a justiça do reino também seja implantada através da nossa vida. No encontro que temos com os marginalizados. E aqui nós precisamos valorizar mesmo aquelas pessoas que foram relegadas a uma condição marginal, que foram desvalorizadas, que foram desprezadas. Essas pessoas são alvo do amor de Deus e devem ser alvo do nosso amor também. Nós precisamos servir as pessoas que estão paralisadas. E aqui nós temos o próprio pecado, o pecado pessoal, mas nós também temos o pecado social como algo que paralisa o ser humano. Nós temos a injustiça institucionalizada nesta sociedade que é corrupta e corruptora, que faz com que as pessoas não possam caminhar por si mesmas. E assim como Jesus serviu aquele paralítico, nós precisamos nos colocar a serviço de quem tem dificuldade de caminhar por si mesmo, de quem não pode fazer algo por si mesmo. Nós, além disso, precisamos fortalecer como igreja, né? Falando como igreja, nós precisamos fortalecer os enfraquecidos. Hoje tem se falado muito, né? Uma palavra que tem sido muito utilizada é o empoderamento. Empoderamento de pessoas que foram socialmente enfraquecidas e que estão numa condição social desvalorizada, de quem não se espera muita coisa. E, aliás, o discurso é até justamente no sentido contrário, né? Dependendo das pessoas, se diz, essa não pode, essa não vai conseguir, esse já nasceu para sofrer, já nasceu para, né, viver uma vida torta, né? Aqueles ditados populares tão horríveis, né, que se utilizavam deles, né, o pau que nasce torto nunca se endireita. Nós não podemos, aliás, nos conformar com isso. Nós precisamos denunciar, assim como Jesus estava fazendo, e auxiliar essas pessoas que estão prostradas, que estão enfraquecidas. Nós, como igreja, precisamos ser aqueles que apoiam, que fortalecem, que ajudam, que servem. E por fim, né, ainda nestes exemplos aqui dos encontros, nós precisamos, como igreja, ser instrumento de libertação nas mãos do Senhor. Porque os poderes demoníacos continuam aprisionando e continuam alienando as pessoas, continuam retirando delas a sua identidade e a sua dignidade. E nós, como igreja, precisamos valorizar e precisamos servir, nós precisamos nos colocar a caminho juntos, nós precisamos valorizar a vida, precisamos trabalhar, porque esta vida tem muito valor para o seu Criador, que é o próprio Deus. Na ação da igreja, que a sociedade possa ver o mesmo que naquela época viu nas ações de Jesus,
alguém que não só pregava, mas especialmente vivia aquilo que estava ensinando. Que assim seja conosco, Igreja de Cristo Jesus, nos nossos dias, diante de tantos desafios, novos e velhos. Que sejamos reconhecidos como discípulos que não só pregam, que não só ensinam, mas que, sobretudo, vivem de acordo com aquilo que têm ensinado. Que assim seja, para o louvor da glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço a todos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.